Olá, pessoal! Sejam muito bem-vindos a mais uma aula de língua portuguesa. Sou a professora Maristela Marchante. Mais uma vez vou estar com vocês num momento muito bom de língua portuguesa. Vamos ver o que nós vamos estudar hoje? O nosso objeto de conhecimento é classicismo. Contexto de produção, classicismo características, classicismo Luís Vaz de Camões. Detalhamento, introdução aos aspectos sociais, históricos e políticos que marcaram o período literário. Observações quanto à estética predominante do período literário. Estudo do estilo de produção literária dos textos do período literário conhecido como classicismo, com especial ênfase à lírica e à épica de Luís Vaz de Camões. Nós já estudamos a respeito de lírica e épica, né? Vamos para a nossa aula, então. Muito bem, nas aulas anteriores nós já vimos algumas características, contextos históricos de períodos literários, né? Então agora vamos estudar um pouco sobre o classicismo, né? O classicismo corresponde a um movimento artístico-cultural que ocorreu durante o período do Renascimento, a partir do século XV, na Europa. O nome do movimento, que marca o fim da Idade Média e o início da Idade Moderna, faz referência aos modelos clássicos greco-romano. No campo da literatura, classicismo é o nome dado aos estilos literários que vigoraram no século XVI, na época do Renascimento. Por isso, a produção desse período também é chamada de literatura renascentista, tá bom? Então, o classicismo vem aí romper com tudo que estava antes, porém ainda tem um pouco de religiosidade e a gente vai observar isso no decorrer da nossa aula de hoje, ok? Para começar, nós vamos ver um trecho do poema de Luís Vaz de Camões, muito conhecido. Vamos ver? Amor é fogo que arde sem se ver. É ferida que dói e não se sente. É um contentamento descontente. É dor que desatina sem doer. É um não querer, mas que bem querer. É um andar solitário entre a gente. É nunca contentar-se de contente. É um cuidar que ganha em se perder. Como vocês puderam perceber, nesse poema há então aquela angústia das contradições. Isto tem muito a ver com o que se vivia no momento entre o teocentrismo e o antropocentrismo. É aí que surgem as antíteses, pensamentos contrários, bem antagônicos. Vocês viram? Então, esse é um texto muito famoso de Luís Vaz de Camões, ok? Contexto histórico desse período. O contexto histórico do classicismo acontece na Idade Média, período que durou 10 séculos, do século V ao século XV. O principal atributo da sociedade era a religião. Esse momento esteve marcado pelo teocentrismo, cujo lema era os dogmas e preceitos da Igreja Católica, que cada vez mais adquiria os fiéis. Então vemos aí que o que era forte nessa época ainda era o teocentrismo e a Igreja Católica no centro de tudo isso, né? Assim, as pessoas que estivessem contra ou questionassem esses dogmas eram excomungados, além de sofrerem alijamento da sociedade, que quer dizer afastamento da sociedade, ou, em último caso, a morte. O humanismo, que surgiu a partir do século XV na Europa, começou a questionar diversas questões, uma vez que o cientificismo despontava. Então, era o início, né? Lembra que eu falei de Gutenberg na aula anterior? Então, é aí que começa a questão da ciência e aí começa o questionamento entre o teocentrismo e o antropocentrismo. Esse momento esteve marcado por grandes transformações e descobertas históricas. Foi nesse período
que se iniciou as grandes navegações, as descobertas de terras, de continentes, foi nesse período. Então começaram as grandes navegações. Os reis começaram a financiar aquelas embarcações, aquelas comitivas para sair em busca de terras, descobrimentos de terras, certo? E a reforma protestante também, bastante importante nesse momento. Essa reforma protestante levou a uma crise religiosa encabeçada por Martinho Lutero. Martinho Lutero era um padre, né? Ele era da Igreja Católica, mas ele não concordava com alguns dogmas da Igreja Católica. E ele saiu da igreja porque ele foi expulso da igreja, ele foi excomungado. E aí é que começa a reforma protestante, começa a haver as igrejas protestantes, certo? E tem mais. A invenção da imprensa pelo alemão Gutenberg, como já falamos na aula anterior e continuamos agora, que é o início de toda a questão da ciência, da divulgação da ciência, da divulgação da Bíblia, da divulgação da literatura. Então, é aí que nós começamos a perceber que as pessoas começam a se interessar em estudar, em aprender a ler, estudar a Bíblia e veem, começam a perceber que realmente não é Deus o centro de todas as coisas, não podemos esperar tudo de Deus. Nós temos que fazer a nossa parte, nós temos a capacidade de tomar decisões. Então fica aquela questão do antropocentrismo chocando com o teocentrismo, certo? E também vemos o fim do sistema feudal. Lembra que nós estudamos lá no trovadorismo? O sistema feudal, as terras, os senhores, os vassalos, passa então a ter início o capitalismo. As pessoas começam a ter iniciativa e começa o capitalismo, né? E também, mais uma, o cientificismo de Copérnico e de Galileu. Então, a ciência começa a ser divulgada. Então, as pessoas começam, não só empiricamente, mas começam a estudar a ciência, começam a fazer pesquisas, e isso vai mudando a ideia das pessoas da época. Então, nós temos as características do período do classicismo. Então, temos várias características. As principais características são, vamos ver, busca pelo equilíbrio, pela proporção, pela objetividade e pela transparência. Então, essa busca de equilíbrio é justamente nesse momento de conflito entre o céu e o inferno, o amor e o ódio. Então, tudo isso consequência da questão do teocentrismo, que todos julgavam que Deus era o centro de tudo e a Igreja Católica estava ali pronta para tomar as decisões e tomavam as decisões em todas as esferas sociais. E, do outro lado, o homem começa a ter a capacidade, ele percebe que ele tem a capacidade de tomar decisões, de fazer escolhas, de fazer por si mesmo, né? E a ciência começa a evoluir. Então, ele busca objetividade e transparência. Vamos ver mais uma. Rigor formal. Cada forma utilizada no texto clássico deve seguir um conjunto de regras próprias. Existe uma rigidez. Nesse período, surgem os poemas, surge o soneto, surge, então, o poema de forma fixa, que vocês já estudaram assim um pouco e vão rever sobre isso. O poema de forma fixa, aquela rigidez no escrever. Tem que ter rimas, tem que ter certo tipo de rimas, certo número de estrofes, certo número de sílabas poéticas, então exige aquela exigência, tem aquela rigidez dentro da formação dos textos da época, ok? Mais uma, noção do ideal de beleza grego, também norteado pela proporção e pelo equilíbrio das formas, certo? Mais uma, neoplatonismo. O que vem a ser neoplatonismo? É justamente uma corrente filosófica da época em que se estudava, em que se questionava, como todas as correntes filosóficas, questionava-se
a contradição que existia entre teocentrismo e o antropocentrismo. Então, isso é o neoplatonismo, certo? E mais uma, vamos ver, temas da mitologia greco-romana. Então, as artes nessa época se baseava e buscava inspiração na arte, na mitologia greco-romana. Os deuses do mar, Deus do mar, Deus do sol, Deus da colheita, Deus da chuva. Então, existia Deus para tudo naquela época. Era a questão da religiosidade, a forma como eles viam a crença deles, né? Temos mais, então, a valorização da racionalidade em oposição à sentimentalidade e do universal em detrimento do particular. Então, nós vemos aí racionalidade em oposição àquele sentimentalismo, né, que existia em questão lá no humanismo, aquela época mais passado pela religiosidade, né? Então, essa racionalidade é justamente consequência da ciência e do conhecimento que o homem começa a ter. Antropocentrismo, o homem vê que ele é capaz. Antropocentrismo, a centralidade da existência humana em relação ao universo e aquilo que o compõe. Então, nós vemos que, nesse período, a sociedade se posiciona. Então, nós vemos que a existência humana é o centro de tudo, né? Então, é importante a gente estar sempre lembrando, antropocentrismo, homem, centro de tudo. O homem é capaz, a ciência evolui, nós somos capazes. Antropocentrismo. Já o teocentrismo, que foi o anterior, era Deus como centro de tudo, a Igreja Católica manipulava toda a sociedade, tomava as decisões, e também o homem tinha medo de tudo, porque eram analfabetos. Só quem tinha acesso à leitura da Bíblia eram as pessoas que estavam na Igreja Católica, os padres, os frades, né? Então, o homem era guiado e ele não tinha como saber se estava certo ou não, então ele acreditava realmente. Deus era o centro de tudo, certo? Em Portugal, o classicismo compreende o período literário do século XVI, entre 1537 e 1580. O marco inicial do movimento foi a chegada do poeta Francisco Sá de Miranda a Portugal. Ali, ele se inspirou no humanismo italiano, trazendo uma nova forma de poesia, o dolce stile nuovo, quer dizer o doce estilo novo. O classicismo introduziu características específicas em cada forma de arte. Então, o classicismo foi realmente uma ruptura com a era medieval. Então, foi realmente uma forma nova de se produzir arte. Então, tudo aquilo que estava vindo desde o trovadorismo, chegou o período do classicismo por conta da ciência, por conta da evolução das pessoas, da humanidade, da sociedade, começa-se então a ter características específicas em cada forma de arte. Na música, por exemplo, né? A música, nós vemos que nós temos várias obras desse período, músicas clássicas desse período, tá? Mozart, né? Beethoven. Na pintura, temos também, e tem mais, na escultura. A escultura é bastante... vamos lembrar de Michelangelo. Já ouviram falar de Michelangelo? É um escultor da época e uma das obras de arte dele bastante conhecida foi Pietà, que era feita em mármore e era Maria com Jesus deitado em seus braços quando ele foi tirado da cruz. Então chama-se Pietà. E ele tem outras obras muito lindas também que vale a pena pesquisar. É Michelangelo o nome dele. E na arquitetura, nessa época a arquitetura foi destinada mais a palácios, a teatros, nessa época para alojar os reis, as pessoas nobres da época, tá? Então, o classicismo teve uma participação aí bastante forte, com características bem específicas, com formas
bem definidas, que trazem até hoje no nosso Teatro Amazonas, nós temos o teatro aqui em Manaus, ele tem algumas características, porque esse nosso teatro, ele traz a junção de vários estilos de arte. Uma delas vem do período do classicismo, aquela entrada do teatro, a cúpula do teatro também, são características que vêm lá do classicismo, tá bom? Principais obras desse período. De certo que na literatura portuguesa o autor que recebeu destaque foi realmente Luís Vaz de Camões. Ele é muito famoso, com sua obra Os Lusíadas. Isso aconteceu em 1542. Já na Espanha, nós temos alguém que nós falamos na aula anterior, Miguel de Cervantes. Ele viveu de 1547 a 1616. E ele teve uma obra muito notável, que foi Dom Quixote, que ele escreveu em 1605. Então, nesse período, as pessoas que se destacaram foi Luís Vaz de Camões, em Portugal, e na Espanha, Miguel de Cervantes. Destacam-se também os escritores humanistas italianos, Dante Alighieri, com sua obra mais popular, A Divina Comédia, também que deve ser pesquisado, tá? Francesco Petrarca, pai do humanismo e inventor do soneto. Lembra que eu falei agora mesmo? Foi nessa época que surgiram os poemas de forma fixa? Então, o soneto é um poema de forma fixa. Esse tipo de poema, ele é composto por 4 estrofes, sendo 2 quartetos e 2 tercetos. Vocês já devem ter estudado sobre isso, sobre versificação, e podem vir a pesquisar também a respeito disso. Isto é um soneto, ok? Também temos mais um autor da época, Giovanni Boccaccio. Ele viveu de 1313 a 1375, com sua obra magna, Decamerão. Então, temos vários autores, várias pessoas famosas desse período que contribuíram para a arte. Mas lembramos sempre que a arte é reflexo do que se vive no momento, né? Então, nós vimos lá no início da aula um trecho do poema de Camões, cheio de contradições, que é o que o povo vivia naquela época. A preocupação entre o certo e o errado, o céu e o inferno, tá bom? Vamos ver então um pouco sobre Luís Vaz de Camões. Luís de Camões, ele viveu de 1524 a 1580. Foi um poeta e soldado português, considerado o maior escritor do período do classicismo. E vocês vão ver por quê, já já. Além disso, ele é apontado como um dos maiores representantes da literatura mundial. Estudos apontam que ele foi preso tanto em Portugal quanto no Oriente. Foi durante uma de suas prisões que ele escreveu sua obra mais conhecida, Os Lusíadas. Muito bom. Quando retornou a Portugal, resolveu publicar sua obra. Autor do poema épico Os Lusíadas. Lembra o que é poema épico? Um poema feito em capítulos, tem o herói, tem mitologia e muita rima, certo? Muitas figuras de linguagem. Revelou grande sensibilidade para escrever sobre os dramas humanos, sejam amorosos ou existenciais. Sua obra-prima foi o poema épico Os Lusíadas, publicado em 1572 e estruturado em 10 cantos, que seria 10 capítulos, vamos se dizer, nos quais distribuem-se 8.816 versos, 8.816 linhas escritas, todas contadas as sílabas poéticas e com versos em 8ª rima. A rima era trabalhada, não era uma rima qualquer, não. Aos moldes da epopeias clássicas, como Odisseia e Ilíada, o poema de Camões contém proposição, invocação, dedicatória, narração e epílogo. Então,
como todos os textos, tem uma estrutura. E a estrutura é a estrutura de um poema épico. Tem a introdução, que seria a proposição, a invocação, a dedicatória. Aí vem a narração, que seria, num texto outro comum, seria o desenvolvimento. E o epílogo poderia se corresponder ao término do texto, né? Nós temos um texto comum, a introdução, temos o desenvolvimento e a conclusão, né? E no poema épico temos aí proposição, invocação, dedicatória, narração e epílogo. Vamos ver então um trechinho. Canto 1. Cessem do sábio grego e do troiano as navegações grandes que fizeram. Cale-se de Alexandro e de Trajano a fama das vitórias que tiveram. Viu como rimam? Essa é uma estrofe de 4 versos. Essa é a última estrofe da proposição. Que eu canto o peito ilustre lusitano, a quem Netuno e Marte obedeceram. Cesse tudo o que a musa antígua canta, que outro valor mais alto se levanta. Então, 4 versos, uma estrofe, rimas todas trabalhadas, percebem? Então, ele fez 8.800 versos, todos trabalhados dessa forma, contando uma história, e contando uma história que foi de cunho verdadeiro, com um herói, mas todo floreado nas figuras de linguagem, na mitologia grega, para enfeitar seu texto, mas parte de uma história verdadeira com o herói. Toda a epopeia, tá bom? Então, última estrofe da proposição, tem-se nesses versos a exaltação da empreitada marítima portuguesa, a época que teve das grandes navegações, né? Considerada pelo poeta superior às navegações empreendidas pelos gregos, pelo imperador Alexandre, por Trajano. Além dessa comparação que coloca em superioridade os lusitanos, notam-se nesses versos referências à mitologia greco-romana, característica fundamental do classicismo. Então, nós vemos que, dentro desse texto, só nesse pequeno espaço, pequeno trecho que nós vimos, ele já exalta os lusitanos, ele já exalta tudo aquilo que ele vai apresentar dentro da história que ele vai contar, que é uma epopeia, né? Então, podemos perceber que Luís Vaz de Camões, ele ficou famoso por isso, porque ele fez uma epopeia com 8.800 e poucos versos, todos com as sílabas métricas e as sílabas poéticas contadas, com rimas ricas e contando a história dentro desse tipo de texto, dessa estrutura textual, que é a epopeia. Uma história que parte de uma história verídica e vai ser enfeitada, vamos dizer assim, com a mitologia grega, com figuras de linguagem, e ele conta toda essa história durante o período que ele esteve preso. Ele escreveu toda essa história, certo? Vamos ver então a lírica camoniana. A lírica camoniana é composta principalmente de temas amorosos, bastante influenciada pelo neoplatonismo. Lembra neoplatonismo, que nós vimos agora há pouco, que é a corrente filosófica que se estudava, que se debatia a respeito do teocentrismo versus antropocentrismo, que convive com os temas sensuais, estabelecendo quase sempre uma contradição. As antíteses da presença, ausência, amor espiritual, amor carnal, vida, morte, sonho, realidade, são muito presentes em seus poemas, o que o torna um antecipador do movimento maneirista. Então, lembra que eu disse que o conflito entre o céu e a terra, o conflito entre o bem e o mal, o conflito que vem do teocentrismo e o antropocentrismo, vai estar presente na produção literária do momento. Então, relembrando
que a arte sempre vai ter como pano de fundo a forma como a sociedade se comporta, a forma como a sociedade vive no momento da produção textual. Além disso, Camões compôs a chamada medida velha, as redondilhas, ligadas à tradição popular, e na medida nova, o poema decassílabo, forma preferida para a exposição de temas e sentimentos complexos. Percebem que, nesse momento, toda a produção lírica, ela é forma fixa, ela é trabalhada mesmo, certo? Então vamos ver um trecho do texto. Então temos aí a lírica, né, do Camões. Amor é fogo que arde sem se ver. É aquele que vocês viram agora há pouco. Amor é fogo que arde sem se ver. É ferida que dói e não se sente. É um contentamento descontente. É dor que desatina sem doer. É um não querer mais que bem querer. É um andar solitário entre a gente. É nunca contentar-se de contente. É um cuidar que ganha em se perder. Percebem quanta contradição, quanta antítese? Lembra quando estudamos as figuras de linguagem, as antíteses? Surgiram nessa época, pessoal, dessa contradição, dessa questão do teocentrismo versus antropocentrismo. É o conflito da existência humana entre o céu e o inferno, a verdade e o erro, o amor e o ódio. Então, está bem presente aí nesse texto e em outros textos que vocês ainda vão ver a respeito desse período. É o reflexo do que se vivia naquele momento. Mas é muito complicado mesmo, né? Você já pensou? O teocentrismo tinha a igreja como centro. A igreja aqui na Terra era enviado de Deus, era quem tinha as chaves do poder, porque era Deus no centro de tudo. Tudo era pecado, ou você ia para o céu ou você ia para o inferno. Vimos até o alto da barca do inferno na aula anterior, não foi? Então, naquele período, as pessoas eram analfabetas, não tinham conhecimento, não tinham como saber se estava certo ou errado. Então, eles apenas seguiam, apenas obedeciam. Mas com a invenção da imprensa por Gutenberg e depois com a impressão da Bíblia e a divulgação, impressão e divulgação de literatura e da ciência e o desenvolvimento da ciência, o homem começa a perceber que a coisa não é bem assim, né? Que ele também tem como, ele também tem capacidade de escolher, de decidir, de seguir sua vida. Ele é capaz de fazer. E aí é que entra o conflito. Se eu faço, eu vou para o inferno. Se eu não faço, eu fico aqui, não sei como vai ser. Então, esse conflito existencial foi muito grande e bastante marcante na produção literária do momento. Espero que vocês tenham gostado da nossa aula de hoje e até a próxima.